Pastor da Igreja Batista Referencial de Vida, está fazendo um trabalho, tem revolucionado lá em São João do Meriti, um amigo querido, para você saber o quanto você precisa honrar, orar pela vida dele. Ele deixou o filhinho estar com 3 dias para estar aqui conosco, nos abençoando, né? O Theo. Então nós vamos estar orando por ele agora e espero que você esteja com o coração aberto. Você pode estender as mãos para cá, orar por ele, pedir a Deus: ó Pai, obrigado, Deus, tudo que o Senhor tem feito, fez durante esses dias, nessa manhã. Dê uma unção especial sobre o teu servo, usa a vida dele como o Senhor tem feito. Guarda a igreja dele no Rio de Janeiro, Pai, que o Senhor possa surpreendê-lo na volta lá de uma maneira especial. Nós oramos, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Como o pastor Ricardo falou, sou pastor da Igreja Batista Referencial de Vida, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, fica na Baixada Fluminense. E assim, a cidade de São João de Meriti, a cidade de São João de Meriti é a cidade mais linda, a cidade mais linda do Rio de Janeiro é a cidade de São João de Meriti. Então você já ouviu falar o quê? De Copacabana, Barra da Tijuca? Não é São João de Meriti. É a cidade mais linda, eu diria até do Brasil, é a cidade de São João de Meriti. É a cidade mais linda aos olhos de Deus, irmãos. Porque se você for lá, você vai ter motivo de oração de sobra por aquela cidade, que eu amo. Nasci naquela cidade, fui criado naquela cidade, pastorei aquela cidade. Sou pastor da cidade, eu não sou pastor da igreja, sou pastor daquela cidade. Eu quero muito que aquela cidade seja realmente a cidade mais linda do Brasil aos olhos dos homens. Porque se Deus mudar aquela cidade, eu sei que todas as outras cidades do Brasil vão acreditar em transformação. Bom, queridos, quero apresentar a minha família aqui entre nós, né? Eu fico pensando sobre data show, som e ministério pastoral. Tem um negócio assim íntimo, eu acho que no céu, pastor, Deus vai botar, se esse povo for salvo. Eu não sei se eu estou falando isso para o pessoal da data show dos pastores, mas a verdade é o seguinte: se nós estivermos no céu, Deus vai botar a gente do lado, assim, um do lado do outro. Porque a gente tem uma relação de afeto. Eu fico imaginando, toda vez que eu boto um vídeo, eu te vi, eu fiquei rindo ali sozinho. Eu falei, nossa, igualzinho lá na igreja. A gente fica assim. Aumenta, miserável. Aí os visitantes estão aqui na igreja. Nossa, olha que pastor ignorante, mal educado. Mas, irmãos, meu querido, você que está me visitando, nos visitando nessa noite, você não sabe quanto que a gente sofre com esse povo. Ó, tô vendo, eu falei assim, vou apresentar a minha família. Ainda não entrou o negócio ali, já era para botar, entendeu? É um drama. Então tá ali minha família, gente. Esther, minha rainha, Cássio, 6 anos, Elisa, 11 anos, e ali o novo carinha engraçado ali, Theo. É a carinha do papai, né, gente? Então vamos orar por ele, que é importante ele ter saúde, não é verdade? Mas nasceu na quarta-feira, e assim, estou muito feliz, minha esposa está lá. Eu virei para minha esposa e falei assim, amor, vamos ter um final de semana gostoso. Vamos ter um final de semana assim gostoso, sem se aborrecer, sem ter cobrança, sabe? Aquele final de semana assim, na paz. Homens e mulheres, vocês sonham em ter esse final de semana? Quem sonha em ter esse final de semana assim gostoso? Assim, levanta a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bora baixar. Vou dar uma dica para vocês. Eu virei para a Esther, minha rainha, falei, amor, vamos ter esse final de semana gostosinho, assim, sem se aborrecer, amor. Sem estresse, sem aquele negócio de cobrança, sabe? Na paz. E ela falou assim, ai amor, vamos sim. Eu falei, então, tô indo sexta-feira para Piracicaba e volto na segunda-feira. Mas boa dica aí para você. Irmãos, não estou brincando, brincadeiras à parte, sou casado com ela há 17 anos, vou fazer 18 anos em janeiro. Tenho esses 3 filhos, estou muito feliz. Conheci ela numa viagem missionária, irmãos. Eu gosto de história, né? Eu acho que história é muito legal. Nossa vida é uma história, né? Nós temos uma história importante na Terra. Conheci a Esther numa viagem missionária. Eu fui para Bahia e ela estava na Bahia de férias, na casa da família dela, em Vitória da Conquista. E ela, assim, ela ia viajar para Salvador.
Então ela nunca ia me conhecer, porque ela ia viajar para Salvador. Mas só que quando ela foi comprar a passagem de ônibus de Vitória da Conquista, onde é a cidade dela, onde eu ia fazer essa viagem missionária, para Salvador, ela foi assaltada e levaram o dinheiro da passagem dela. E acabou que ela me conheceu e nós nos casamos. E eu vou falar para vocês, até hoje ela tem raiva desse ladrão que levou a passagem dela. Ela fica pensando, se ele não tivesse me roubado, tudo seria diferente na minha vida. Pessoal, aqui, na hora dos avisos, a gente vê muito assim a postura da igreja. Irmãos, a Bíblia diz assim: exorte um tolo. Aliás, vou começar pela parte boa. Exorte um sábio e ele ficará mais sábio. Exorte um tolo e ele terá raiva de você. Vou repetir: exorte um sábio e ele ficará mais sábio. Exorte um tolo e ele terá raiva de você. Quem é sábio nessa noite aí? Levanta a sua mão. Quem é sábio? Eu vou ver quando eu te exortar. Porque se você ficar com raiva de mim, eu não sei se você é sábio. Porque a Bíblia diz que quando você exorta um sábio, ele fica mais sábio. Quando você exorta um tolo, ele fica com raiva de você. Cadê os adolescentes que estão aqui nessa noite? Eu queria que os adolescentes que estivessem aqui nessa noite, que tem celular, eu queria que pegasse o celular aí agora para mim, só os adolescentes que tem celular. Os adolescentes que tem celular, pega o teu celular aí na mão. Pega o teu celular, isso. Você finge que você não estava com ele mexendo no WhatsApp. Finge que tu estava prestando atenção no que eu estava falando agora, que você teve que achar até onde estava o celular. Está com o celular na mão? Levanta o teu celular aí, os adolescentes aí. Levanta o teu celular bem alto assim. Levanta. Isso, bem alto. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é iPhone? Balança assim. Quem é iPhone aí? Isso. Quem é Galaxy? Levanta aí. Quem tem aquele xing-ling que não presta? Também. Isso, aí porra. Também. Queridos, eu fico vendo. Pelo amor de Deus. Quem foi que comprou adolescente quem foi que comprou celular para esses adolescentes? Fala para mim. Foram os pais. Eu pergunto para você, pai, preste atenção, segura aí para não ficar com raiva de mim se você for sábio. Tu acha que esse celular edifica a vida do teu filho mais do que um retiro na presença de Deus em um final de semana? Porque para dar um celular para o teu filho ficar falando, ao povo sábio, ao povo sábio, aleluia! Não, assim, é verdade. Pai, você vai mostrar que é sábio, sabe como? Quando você sair desse culto aqui e falar, eu quero mandar meu filho para esse retiro. Irmãos, eu tenho uma igreja, vamos lá, uma frequência de 700 pessoas hoje, 800. Show! Desses 700, 800 pessoas, 90% são jovens e adolescentes abaixo dos 25 anos. 90%, 80%, 90%. Eu vejo pais falando para o filho assim: esse negócio de igreja não dá futuro, você tem que estudar. Eu vejo pais proibindo jovens de ir para a igreja para trabalhar em um encontro de final de semana porque não vai ganhar nada de dinheiro. Eu vejo pais falando, você vai passar 7 dias de oração no prédio? Não vai mesmo. Que loucura é essa, passar 7 dias de oração no prédio? Barrando o seu filho adolescente de participar. Eu já vi isso muito acontecendo. Eu não dou 6 meses, 1 ano, para aquele adolescente começar a se relacionar na escola com gente que não presta e se desviando. 1, 2 anos depois está gastando dinheiro do pai com balada e, infelizmente, alguns até com drogas. Não chora leite derramado. Você quer mudar a história do teu filho? Invista nesse encontro. Ah, mas esse encontro não importa. Você está mostrando para o teu filho que está dando valor no investimento espiritual da vida dele. Eu falei um dia para Deus assim, eu tenho hoje 3 filhos e continuo falando para Deus, Senhor, que os meus filhos sejam analfabetos, mas que sejam discípulos do Senhor.
Sabe por quê, gente? Eu já vi filho de membro de igreja que virou doutor, mas deixou a fé, apostatou da fé, deixou a fé. Eu vi gente virar doutor, mas não tinha caráter, teve um casamento miserável e infeliz. Eu prefiro que meu filho seja um analfabeto, mas seja discípulo de Jesus, porque eu sei que ele vai ser bom pai, bom esposo, e no final, na eternidade, eu vou encontrar minha família toda no céu. E você? Você recebe? Então vamos ver no final desse culto. Desculpa, Rodolfo, acho um absurdo você estar aqui falando que tem que cancelar um evento tão importante para a vida dos adolescentes. Igreja Bethesda, muda isso. Muda isso, irmãos. Chega para o teu filho e fala assim: filho, vou mandar você. Quero que isso mude a sua vida. Segunda palavra, acho legal demais. Hoje eu falei sobre os evangélicos. Não, brincadeira não, evangélico. Ó, o irmão ali está até chateado comigo, porque ele falou que está vindo de outra igreja. Eu falei que ele era evangélico, ficou até com raiva de mim. Eu falei que o evangélico é igual o Gremlin. Quem viu o filme Gremlin aí? Levanta a sua mão. O filme Gremlin é bonitinho, é um ursinho. É um ursinho bonitinho, fofinho. É igualzinho o evangélico. O evangélico, quando entra na igreja, ele é fofinho. Ele elogia a mensagem do pastor, elogia a igreja, fala: pastor, o senhor é empreendedor, pastor. No domingo da compaixão, quando eu vejo aquilo lá, na minha igreja não tinha isso, pastor. Por isso que eu estou aqui hoje, é lindo. Até elogia a célula. Célula é lindo, pastor. Eu acho que isso que estava faltando nas igrejas. Quando ele entra na membresia, é igualzinho o Gremlin quando cai água. Para quem não sabe, aquele ursinho bonitinho, quando caía a água, ele virava um diabinho. Uma coisa dos infernos, um negócio feio, horroroso. É igualzinho o evangelho quando ele vem para a igreja, é assim. Ó. Ele vem elogiando tudo. Mas depois de um certo tempo, ele começa a criticar tudo. E começa a falar assim: poxa, lá na minha igreja não era assim. Pô, eu estou vendo que eu não estou gostando dessa visão. Ó, eu não duvido até, pastor, de quando eles começaram a vir, o senhor falou assim: é célula. Não, eu amo célula. Passou 6 meses que não está indo em célula nenhuma. O evangélico é assim, ó, tá vendo? Tem um monte aqui, está tenso. Olha como é que ficou tenso aqui o ambiente agora, percebeu? Irmãos, você deve estar falando: peraí, pastor, eu vim de outra igreja, mas eu não sou assim. Amém, irmão. Você é uma exceção à regra. Glória a Deus por isso. Porque o que eu vejo é que a maioria que vem de outras igrejas passa um tempo, começa a criticar, começa a falar mal do pastor, não se envolve na visão da igreja. São pessoas mais difíceis pessoas. Quer ver? Uma irmã evangélica virou para mim e falou assim: pastor, sabe o irmão tal? Falei: sei. Sinceramente, o meu santo não cruza com ele. Não, é sério, pastor, sério. Desde a outra igreja que eu vim, a gente não se cruzava. Falei: irmã, que história é essa que o teu santo não cruza com ele? Isso não é coisa de Deus não, isso é coisa de espiritismo. Que isso, nem é coisa de macumbaria, teu santo não cruza com ele, isso é coisa não é de Deus não. Evangélica, mesmo de igreja, coisa linda. Ela falou: não, sabe o que é, pastor? O senhor está certo, esse negócio não está certo não. O meu santo não cruza com ele, a gente tem o Espírito Santo. Mas sabe o que é? Eu sou de touro, ele é de escorpião, deve ser isso. Não, acontece cada coisa com gente que vem de outras igrejas, é impressionante. O irmão virou para mim e falou assim: pastor, o senhor contra beber? Eu falei: sou. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz assim, como é que é? Não vos embriagueis. O problema é não se embriagar, pastor. Mas assim, tomar um vinhozinho, porque a Bíblia diz que quando você tem um problema no estômago, um pouquinho de vinhozinho faz bem. Eu falei: irmão, melhor do que o vinho é boldo. Só com um copo duplo assim, tipo ovo maltinho com uns pedacinhos verdes assim, bebe, vai ficar bonzinho do estômago rápido. Não, pastor, mas eu bebo socialmente. Falei: irmão, mas isso pode escandalizar, os teus filhos vão começar a beber socialmente também. Não, mas sabe o que é? Eu bebo escondido, ninguém está vendo. Eu falei: irmão, tu está com uma necessidade de beber, isso não é alcoolismo não, irmão? Porque tu está bebendo escondido um pouquinho, é socialmente isso, que coisa do inferno. Gente, é cada coisa que eu vejo nesse meio evangélico. Bom, se você tem dúvida, eu falei que a religião pagã do nosso tempo hoje é a religião evangélica. Eu falei que a religião evangélica é a pior religião do Brasil hoje.
é a que mais escandaliza o nome de Jesus. A religião evangélica hoje, para mim, é a religião antibíblica no Brasil. Você tem dúvida sobre isso? Não precisa escandalizar não. Escuta a mensagem de manhã no YouTube e você vai ver por que eu estou falando isso. Quem veio de manhã, ouviu a mensagem e concorda com a minha colocação sobre o evangélico no Brasil e sobre a religião evangélica, levanta a sua mão. Dá uma olhadinha aí, eles ouviram, irmãos, eles estavam lá, eu critiquei duramente. Escuta isso, de repente você pode se converter e deixar de ser evangélico. Eu gostaria de falar sobre uma mensagem, falar sobre a sua história com Deus. Eu gostaria de pensar sobre a sua história com Deus. E gostaria de começar falando sobre a história de uma igreja na Bíblia. Existe uma igreja na Bíblia que foi a igreja mais falada biblicamente. Todo mundo pensa que a igreja mais falada era a igreja de Jerusalém. Não foi a igreja de Jerusalém. Tem gente que acha que era a igreja da Macedônia, de Antioquia. A igreja de Antioquia foi muito importante. Mas a igreja que foi mais falada não foi a igreja de Corinto nem a igreja de Roma. A igreja mais falada na Bíblia é a igreja de Éfeso. Só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem como a igreja de Éfeso foi uma igreja muito falada na Bíblia, existem pelo menos o livro de Atos fala sobre a igreja de Éfeso, o livro de 1 Timóteo fala aos Efésios, o livro de João fala aos Efésios, 1 João, e o livro aos Efésios, que é o livro de Éfeso, fala então sobre os Efésios. E o livro de Apocalipse. 5 livros da Bíblia falam sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja é muito importante para nós. Eu quero contar a história dessa igreja de trás para frente. E eu quero que você entenda qual é a sua história com Deus nessa noite. Qual é a história da Igreja Batista Betesda em Piracicaba? Qual é a sua história com Deus hoje? Eu queria realmente ler a palavra de Deus, mas antes eu queria orar por você. Eu queria orar para que o Espírito Santo fosse à frente das minhas gesticulações, piadas, palavras, interpretações, aplicações, de forma que você entendesse que não é o homem que está tentando falar com você essa noite, mas é o Espírito Santo de Deus que quer abençoar a sua vida. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que escreve a história da humanidade, Senhor. O Senhor escreve a história do homem, a história já está escrita, Senhor, a história do homem. Pai, eu te peço que cada um agora possa construir uma história, Senhor. Uma história de vida com o Senhor a partir dessa mensagem, Senhor. Uma história de vida como igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, vamos ler o texto da Bíblia. Aliás, é muito legal isso, porque eu vejo que os jurados de reality show, já viu aqueles jurados? Tipo aquele Britney Talent, God Talent, aqueles programas de talento que tem assim. Aqueles jurados aprenderam com Deus. Você pode perceber que aqueles jurados, é interessante que eles começam falando assim: tem 3 caras, eles vão eliminar o primeiro. Olha como é que eles começam. Eles chamam o primeiro e falam: você é muito bom, você canta muito bem, você tem talento, você vai arrebentar, você vai isso, você vai aquilo, você é demais, mas eu te elimino. Eles sempre começam elogiando. Já perceberam isso? Quando começa elogiando muito, eu falo: e aquele ali chorou, que é aquele ali que ele vai cortar. Engraçado que eles aprenderam com Deus. Vocês querem ver? Vamos ler junto o texto de Apocalipse, que é a última parte da história da igreja de Éfeso. Vamos ler junto então a história da igreja de Apocalipse. Vamos começar de trás para frente, a última parte. A última palavra de Deus na igreja de Apocalipse na Bíblia. Diz assim, está aqui atrás de mim, se você quiser acompanhar: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer aos maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Parabéns, parabéns, igreja de Éfeso, porque vocês não deixam qualquer um chegar aqui e falar que é apóstolo, não. Vocês provam as pessoas e vê quem é mentiroso e quem não é. Parabéns, igreja. Aí a igreja de Éfeso toda feliz, oh, aleluia, aleluia. O mistério. O pessoal estava vibrando naquela noite. O pessoal estava no fogo. E aí Deus continua: e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha, o pessoal estava, oh, aleluia, o pessoal estava dando glória a Deus nesse momento, que Deus elogiando. Mas Deus estava fazendo o quê? Elogiando. Mas agora ia vir a crítica. Eu queria pensar sobre a sua história, meu irmão, a partir dessa crítica. Deus faz uma crítica à igreja de Éfeso, que é essa daqui: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você pode repetir esse versículo? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, sinceramente, não é curioso saber qual é o primeiro amor da igreja de Éfeso? Você nunca teve curiosidade de saber qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso? Mas eu tive. E eu comecei a pensar, como é o primeiro amor da igreja de Éfeso? Qual é esse primeiro amor? Porque aqui é o final da história de Éfeso na Bíblia. É o último livro, é o livro de Apocalipse. Deus fala para a igreja: olha, vocês são pacientes, vocês são trabalhadores, vocês não deixam qualquer um chegar aqui e dizer que é pastor, não. Vocês provam, só que tem um problema: vocês deixaram o primeiro amor. Eles estavam vibrando, mas nessa hora eu queria saber o que estava acontecendo no coração da igreja quando eles ouviram essa crítica. Eu queria pensar na sua história hoje. Se Deus estivesse falando de você, Ele iria falar o que para você exatamente agora? Parabéns, você é uma pessoa que se envolve muito na obra, você toca violão. Deixa eu explicar de novo, meu irmão. Você toca violão, você fica na recepção, você trabalha muito, você não se deixa enganar por qualquer um, não. Olha que bênção, você é uma bênção. Mas será que Deus falaria para você assim: você deixou o seu primeiro amor? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero ver na Bíblia qual era o primeiro amor da igreja de Éfeso. Vamos ver juntos? Vamos analisar junto o que era a igreja de Éfeso quando começou? Eu descobri então um texto da Bíblia que é o começo da igreja de Éfeso. Pode colocar para mim. Atos capítulo 19. Começou a igreja de Éfeso em Atos capítulo 19, aproximadamente 43 anos antes da história de Apocalipse. Atos capítulo 19, versículo 1. Podem ler juntos o início da igreja. Podem ler. Espera aí, gente, todo mundo junto. Vamos lá? 1, 2, 3. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Bom, ele chegou em Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Quantos discípulos ele encontrou ali em Éfeso? Alguns. Quantos? 100, 200, 500, 1000? Quantas pessoas Paulo encontrou na cidade de Éfeso? Eram ao todo, ainda no capítulo 19, eram todo quantos irmãos? Eram 12 irmãos. Em outras palavras, Paulo encontrou o que naquela cidade? Encontrou uma célula, irmãos. Grava isso. A igreja de Éfeso começou com uma célula. Eu quero que você comece a pensar o que era o primeiro amor que Deus estava cobrando a igreja de Éfeso. Eu quero que você comece a analisar o que Deus estava falando: deixaste o teu primeiro amor, nesse texto da Bíblia que nós vamos ver, porque aí está o início da igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso começa em célula. Vamos continuar. Podem ler esse texto juntos, que vai começar a narrar como era a igreja. Pode colocar. Paulo entrou na sinagoga. Pode continuar. E ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Irmãos, o que nós vemos no início, o que nós estamos vendo no início dessa jornada da igreja de Éfeso, é que aquela igreja, ela começou evangelizando em uma sinagoga de judeus. Ela não evangelizava dentro do prédio da própria igreja, não. Era uma igreja que evangelizava em um templo de outra religião. Você está prestando atenção? A igreja não ficava evangelizando dentro das 4 paredes. Era uma igreja que evangelizava em um templo de outra religião, um templo judaico. Eles iam lá para evangelizar os judeus. Vamos continuar analisando como é que era a igreja de Éfeso. Era uma igreja em célula. E eu posso dizer que era uma igreja evangelizadora, sim ou não? Vamos continuar no texto, podem ler. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Era uma igreja perseguida, porque eles começaram a evangelizar naquele lugar, na sinagoga, durante 3 meses. Mas aqueles judeus começaram a falar mal da igreja. O que a igreja fez? A igreja desistiu, parou. Aqueles 12 irmãos que 3 meses de célula, a célula deles tinha 3 meses, o que eles fizeram? Eles entraram junto na fornalha. Quem quiser entender, escute a mensagem de manhã. Aqueles irmãos falaram assim: não está dando certo aqui, a célula não está dando certo aqui, eu não vou entregar minha liderança não. A célula não está dando certo aqui, eu não vou deixar a célula não. O que aqueles irmãos fizeram? Podem continuar no texto. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ou seja, era uma igreja flexível. Ela estava em um lugar pregando o evangelho. Teve problema? Ela saiu e foi para uma universidade da época, a escola de Tirano. O nome do homem era Tirano, ele era dono da escola. Ele foi para dentro de uma universidade pregar o evangelho na universidade, mais uma vez provando que era uma igreja evangelizadora. Era uma igreja que estava pregando em uma sinagoga, que houve resistência, foi para dentro da universidade. Presta atenção no que Deus está falando para aquela igreja, para voltar ao primeiro amor. O que Deus está falando para aquela igreja voltar ao primeiro amor, irmãos? Deus está falando para aquela igreja voltar a ser uma igreja transformadora, voltar a ser uma igreja evangelizadora, voltar a ser uma igreja que acredita no poder da célula, voltar a ser uma igreja que estava transformando a cidade. Querem ver? Continue. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na casa ouviram a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia diz, no versículo 10, que isso durou 2 anos, aquela célula. E a Bíblia diz aqui, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Queridos, eles não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, graças a Deus. Eles não tinham carro, não tinham celular, não tinham internet, não tinham ônibus, não tinham moto. Mas eles conseguiram que toda a Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela era uma igreja que pregava o Evangelho. Presta atenção o que é o primeiro amor. Qual é a crítica que Deus está fazendo ao primeiro amor daquela igreja? Aquela igreja, quando ela começou evangelizando. Ela começou falando da palavra aqui, não deu certo, foi para ali. E por 2 anos aquela célula pregava a palavra de Deus. E Deus, no final, em Apocalipse, está falando para aquela igreja: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, quando nós pensamos em uma igreja evangelizadora, você como evangelizador, você como alguém que ganha pessoas para Jesus, você deixou o primeiro amor? Ou você nunca teve esse amor? Que é pior.
As pessoas, quando entram no reino de Deus, elas falam: vou levar meu pai, minha mãe, minha filha, meu tio, minha avó, meu amigo. Mas vai passando o tempo, a preocupação muda. Eu quero trabalhar porque eu quero ter um carro igual o irmão que está do meu lado sentado no banco. Não, eu quero trabalhar porque eu quero me casar, porque o Rodolfo casou com aquela menina bonita, só Jesus na vida dele, então Deus vai me abençoar também. E aí você começa a mudar o teu foco. Você para de olhar para os princípios do reino e passa a olhar para os princípios do homem. E você para de falar de Jesus para as pessoas. Enquanto isso, o seu pai está indo para o inferno, a sua mãe está indo para o inferno, a cidade de Piracicaba está indo para o inferno, o seu filho está indo para o inferno, todos que estão ao seu redor estão indo para o inferno que não tem Jesus, porque simplesmente você parou de pregar o evangelho para vir para o culto, voltar para casa, e isso está bom para você. Posso falar? Você deixou o seu primeiro amor. Vamos continuar no texto para entender como é que era essa igreja de Éfeso? Olha como é que é claro como essa igreja era. Pode botar para mim. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Queridos, os macumbeiros da cidade de Éfeso se converteram a Jesus. Os mágicos, os ocultistas se converteram a Jesus. Sabe o que é isso? Aquela igreja estava transformando a cidade. Sabe o que Deus quer, irmãos? O primeiro amor é importante para Deus, porque o primeiro amor é um amor que está evangelizando as pessoas, está mudando uma cidade. O que Deus estava falando para a igreja de Éfeso, sabe o que é? Eu quero que você volte para aquele amor, igreja de Éfeso, aquele amor que estava convertendo os macumbeiros da cidade para mim. Igreja Batista Betesda, e você que está chegando por pouco tempo aí, sabe o que Deus quer de você? Que você volte a evangelizar. Você não pode desistir da sua família, dos seus amigos e dessa cidade, porque o diabo ele está feliz quando você para de evangelizar, porque você perde, o reino de Deus perde, ele ganha, porque o inferno está aberto para a sua família. Vamos continuar no texto? Eu quero provar para vocês que a igreja de Éfeso, o primeiro amor era ganhar a cidade. Querem ver? Olha o que aconteceu na cidade de Éfeso. Preste atenção nisso. Não somente, isso é Demétrio. Quem é Demétrio? Demétrio é um ourives da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano. E era uma cidade religiosa, entre outras coisas. Era tipo Aparecida, Juazeiro do Norte. Essa cidade vivia da religião. Tinham muitos ourives, pessoas que faziam estatuazinhas de ouro. Viviam de vidinha, de vela, de castiçais e por aí vai, de religiões pagãs. Essa cidade vivia disso. Aquele ourives, sabe o que ele falou? Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Queridos, a igreja de Éfeso estava convertendo todo mundo para o Senhor Jesus, ao ponto da religião pagã da época estar sendo ameaçada de acabar. Aquela igreja ameaçou a religiosidade pagã daquela época, e é isso que Deus quer restaurar em vocês, o primeiro amor. Queridos, é interessante que quando as pessoas entram para a igreja, pastor Ricardo, e é uma aplicação para todos, a pessoa ama tudo. Nossa, o louvor eu choro. E a ceia? Olha, participar da ceia é uma honra. E escola bíblica? Escola bíblica, acordar de manhã para ler a Bíblia é maravilhoso. Eu fico vendo hoje, quando começam os anúncios da igreja, festa da roça. Culto de celebração de manhã. Para mim isso é a perda do primeiro amor.
Quando as pessoas começam a vibrar por uma festa da roça e não vibram pelo estudo da palavra e da oração, isso é a perda do primeiro amor. Quando as pessoas entram na igreja, elas falam: vou fazer culto todo dia na minha casa, eu vou evangelizar minha família, coisa linda, aleluia. Vai passando o tempo, ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais ora, não tem culto doméstico, ninguém se preocupa se o parente, ele é duro de coração. O que significa isso, irmão? Tu desistiu, ele vai para o inferno? Porque se você desistir, você pode ser a última esperança da sua família. Voltar ao primeiro amor é voltar a ter amor às coisas de Deus, mas principalmente, entre todas as coisas de Deus, é a evangelização. O quanto que você tem evangelizado as pessoas que estão ao seu redor? Na faculdade. Na casa não deu certo, então evangeliza na faculdade. Na faculdade não deu certo, evangeliza no trabalho. Fala para mim, irmãos. Se Deus estivesse olhando para a sua força evangelizadora, o que ele diria? Igreja Batista Betesda, o que Deus diria de você? Você tem se preocupado ou passa a semana todinha sem evangelizar ninguém? Eu chamo isso, sabe de quê? Qual é o efeito que faz as pessoas perderem o primeiro amor? Você sabe qual é o efeito? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus virasse para você e falasse assim, meu querido, você não vai precisar mais trabalhar para comer. Todo dia de manhã eu vou botar um bolo fresquinho, quentinho, gostoso na sua porta, gostosinho, para você não se preocupar mais com a comida. Eu vou mandar os anjos fazerem esse bolo todo dia de manhã, ele vai aparecer na sua porta. Quantos iam amar esse bolo aí? Levanta a sua mão. Quantos gostariam de ser abençoados assim? Você gostaria? Não, você reclamaria disso? Você chegaria para Deus e falaria: não quero mais não, estou enjoado disso aí, muda aí. Eu não. Você faria isso? Sabe o que eu acho que as pessoas perdem o primeiro amor? Eu chamo de efeito maná. Deus virou para o povo de Israel e falou que ia mandar um maná para ele todo dia de manhã. E o maná era crocante, branquinho e com sabor de bolo de mel. Que delícia, hein? Ficou com água na boca agora, né? Deve ter uma lanchonete aqui pertinho. Maná era uma delícia e era de graça. No livro de Salmos diz que é o bolo preparado pelos anjos, o anjo padeiro. Já ouviu falar? Tem um anjo com vassoura de fogo, os nossos irmãozinhos neopentecostais usam muito ele, está trabalhando lá direto, carteira assinada. Tem os anjos na guarda, o meu, por exemplo, já foi para o INSS, já não me aguenta mais. E tem o anjo padeiro, é o que faz o maná, fazia pelo menos, né? Queridos, quero mostrar o texto do que aconteceu com o povo de Israel em relação ao maná. Preste atenção nesse texto. Pode botar o texto de Números 11. Um bando de estrangeiros estavam andando no meio do povo de Israel. E esse povo estrangeiro se encheu de gula. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Qual foi o problema do povo de Israel reclamar do maná? Porque no meio do povo de Israel tinha o quê? Fala alto. Tinha o quê? Tinha o quê, irmãos? Eu quero dizer que no nosso meio tem estrangeiros. A Bíblia diz que no meio da igreja há o joio e há o trigo. Não sejam inocentes, irmãos. No nosso meio há pessoas que foram colocadas aqui pelo inimigo, por Satanás, e está sentado aqui no nosso meio. E essas pessoas que estão sentadas no nosso meio, elas vão fazer a gente enjoar do maná. Tudo que é de Deus, essas pessoas vão fazer a gente enjoar, porque foi aquele povo estrangeiro que fez o povo de Israel reclamar com Deus do maná. Sabe como é que funciona isso? É assim, ó. Pastor Rodolfo está aqui anunciando que vai ter o Evolution. Aí o estrangeiro está com um rapaz aqui da Betesda do lado. Você vai? Aí o rapaz está aqui e fala assim: eu vou, vai ser maneiro. Aí ele: não vou não, uma palhaçada. Aí o rapaz: sério, cara?
Ah, é uma furada esse negócio, cara. Vai chegar lá, é Bíblia, oração, pô, uma perturbação, aquela brincadeira sem graça. Aí o rapaz, sério, cara? Eu acho que eu também não vou, não. E esse cara aqui, isso aí, cara. Pô, vamos lá fazer jogar videogame lá na minha casa. Esse é o povo estrangeiro no nosso meio. Vocês estão iludidos, irmãos, de acharem que só existe pessoas santas e maravilhosas no nosso meio? A Bíblia fala que existe um joio no meio do trigo. Existe o vaso de desonra para que o vaso de honra seja exaltado. O povo de Israel sofreu com os estrangeiros. Eu vou falar para você que está aqui nessa noite, que é estrangeiro. Você sabe que não é um cristão autêntico. É noite de você mudar a sua história. É noite de você sair do lado daquele que está fazendo o que é errado aqui no nosso meio e falar: eu não quero mais influenciar as pessoas para não fazer o que é certo. Eu quero ser um cristão de verdade. Queridos, sabe o que os israelitas falaram? Se tivéssemos carne para comer. Pode continuar. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias. Olha o que o povo de Israel teve saudade. Eles tiveram saudade de quê? Pepino, melancia, de quê? Alhos, porós, cebolas e alhos. Dá para acreditar nisso, irmãos? O povo teve, no nosso contexto, saudade de jiló, quiabo, chuchu, bolo. Olha o que o povo teve saudade. Mas é isso que acontece com aquele que deixa o primeiro amor. Aquele que deixa o primeiro amor começa a ter saudade das coisas ruins do Egito. Aquele que deixa o primeiro amor começa a lembrar dos namoros que teve na adolescência cheios de pecado. Aquele que deixa o primeiro amor gosta de lembrar dos finais de semana que passou sem nenhuma perspectiva de vida, passeando como se isso fosse o melhor da vida. Que saudade de fazer aqueles passeios, que você só passeava, bebia e não fazia nada. Você pegava e ia para Santos. Você passava 4 horas no engarrafamento para chegar. Chegava lá um mercadinho lotado, mais 2 horas. Aí quando você pensava ir para a praia, estava chovendo, voltava mais 4 horas de engarrafamento. E depois você ia para o centro da cidade para comer alguma coisa, estava as pizzarias todas cheias da cidade. O povo começa a ter saudade do que não é bom. Esse é o problema de quem deixa o primeiro amor. Você começa a ficar com saudade de dormir até tarde no domingo. Eu não sei você, mas eu lembro da época que eu dormia até tarde no domingo como se eu não tivesse nada na vida. Hoje eu posso acordar cedo e me reunir com os irmãos para adorar o Senhor Jesus. Eu posso ler a Bíblia domingo de manhã. Eu não tenho saudade daquela vida que eu ficava até 10 horas da manhã dormindo como se nada estivesse acontecendo. Como se eu não tivesse mais nada para fazer. Mas quem deixa o primeiro amor sente saudade do Egito. Você pode repetir? Quem deixa o primeiro amor sente saudade do Egito. E quem deixa o primeiro amor foi influenciado por estrangeiros. Geralmente, é gente que está no nosso meio te influenciando a não ser cristão de verdade. Célula é muita cobrança. Esse negócio de ficar cuidando de pessoas dá para mim não. Eu tenho que ganhar minha vida. Pelo pastor a gente mora na igreja. Essa é a palavra de estrangeiro no nosso meio. Só para vocês terem uma ideia, continua aí no texto. Eles tiveram saudade, sabe de quê? Do peixe que comiam de graça no Egito. Pode botar, pode ler o texto. Leia o teu texto aí. Eles tiveram saudade dos peixes que eles comiam de graça no Egito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles eram o que no Egito? O povo de Israel era o que no Egito? Escravo. Eles comiam alguma coisa de graça? Não. É igual o garotão que eu conheci. E aí, irmão, tá trabalhando aonde? No McDonald's, pastor. Eu falei, sério, cara, que bravo, hein? Pô, você acorda todo dia cedo, dorme tarde e tem uma folga quinta-feira de 3 horas da manhã às 7 da manhã. Que coisa horrível, hein? Não, mas eu como de graça lanche lá. Eu falei, de graça, irmão? Tá perdendo a tua vida lá e tá comendo o que de graça? Irmãos, pessoas que deixam o primeiro amor começam a achar que coisas do Egito são boas. E o maná que Deus dá é ruim. Você enjoa da palavra do pastor. Você enjoa da evangelização. Célula é um peso. Liderar célula nem pensar. Tudo que é de Deus para você é ruim.
Sabe por quê? Porque você deixou o seu primeiro amor. Ler a Bíblia cansa, dá sono. E tem um capeta que fica na entrada dos prédios da igreja. É um diabo. É o diabo do sono. Parece que ele já fica esperando aquele que deixou o primeiro amor para trepar. Quer ver? Dá uma olhada para quem do teu lado se não está com cara de sono. Ela está com esse capeta. Pode expulsar. Pode expulsar esse demônio. Sabe por quê? Eu vou provar que é demônio. Eu vou provar. É só terminar o culto, chegar ali na porta, para você ver como é que o sono vai passar. A pessoa já está... E aí, né? Passou o sono. Mas a palavra de Deus está sendo pregada com sono. A cabecinha no ombro gostoso do namorado, do marido, da mulher, fica assim gostoso. Expulsa esse capeta aí, irmão. Preste atenção na palavra de Deus, sabe por quê? O teu primeiro amor já deve ter ido longe de você há muito tempo. E Deus está te chamando, sabe para quê nessa noite? Para você voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor de ganhar a cidade de Piracicaba para Jesus. Voltar ao primeiro amor de ser uma igreja que prega o Evangelho. Voltar ao primeiro amor de ser uma igreja em célula, como era a igreja de Éfeso. Voltar ao primeiro amor de gostar das coisas espirituais. O que você quer fazer nessa noite? Você quer sair do mesmo jeito? Ou você quer reconhecer que você está longe do primeiro amor? Porque enquanto você está longe do seu primeiro amor, do primeiro amor de ganhar pessoas para Jesus, de mudar a cidade, de amar as coisas espirituais, a tua família está se perecendo. Você sabe que a Bíblia conta a história de dois homens, do rico e de Lázaro. Os dois homens. O rico ganhou dinheiro, famoso e se deu bem, foi para o inferno. Lázaro foi para o seio de Abraão. Eu não vou me prender em Lázaro, vou me prender no rico. Quando o rico estava no inferno, ele falou assim para Abraão: deixa que eu vá pregar para a minha família. E Abraão falou: agora é tarde. Queridos, enquanto talvez você esteja ganhando o mundo, você está perdendo a sua família. Enquanto você está ganhando dinheiro, o diabo está vencendo. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar a acreditar o que uma célula pode fazer. A célula na cidade de Éfeso mudou a Ásia, ao ponto de os centros de macumba, igrejas lá que eram idólatras, todos estavam fechando. Uma célula pode mudar uma cidade. Uma célula de 12 pessoas mudou aquela cidade. Eu, sinceramente, querido, você que está aqui, eu não duvido de você nem ter célula nessa noite. De você ter vindo, ter concordado, ter falado que ia, mas entrou para uma célula, a coisa não foi muito bem. Aqueles 3 meses, lembra? Que houve resistência na sinagoga? Só que a igreja não parou, foi para outro lugar e continuou firme. Você, a célula fechou, você aproveitou a situação e falou: não quero mais isso para a minha vida, não. Quero só ficar indo para culto e voltar para casa. Você está deixando o primeiro amor. O primeiro amor de Deus para a igreja de Éfeso volta a ser aquela igreja daqueles 12 homens que ganhavam a cidade, e ganhavam os mágicos, e ganhavam os macumbeiros, e acabavam com o tráfico, e acabavam com a prostituição infantil, e acabavam com tudo isso. Nessa noite, Deus está te chamando para isso. O que você quer? Qual é a sua reflexão dessa noite? O que Deus falou contigo nessa mensagem? Você vai voltar do mesmo jeito? Queridos, eu encerro dizendo algo interessante. Eu vi um filme, o nome do filme é Coração Valente. É a história de William Wallace sobre a independência da Escócia em relação à Inglaterra. Aí está assim, William Wallace de um lado, com o exército escocês. Preste atenção nessa história. William Wallace era o líder do povo. Estava o exército escocês e do outro lado, uma multidão do exército inimigo. Quando eles viram aquela guerra, alguns dos exércitos de William Wallace, o exército dos escoceses, pensaram em voltar atrás e começaram a ir embora. William Wallace tomou a rédea do seu cavalo, começou a correr de um lado para o outro gritando: homens, preste atenção nisso. Daqui a alguns anos, vocês que estão indo embora, vocês vão ver as suas famílias escravizadas.
E vocês vão querer voltar nesse dia, nessa hora. Mas vocês não vão poder voltar. E vocês vão se arrepender. Porque vocês iam querer lutar por suas famílias, mas não vão poder mais. Porque vocês vão ser eternamente escravos desse exército. Queridos, eu oro e te convido nessa noite a assumir um compromisso com Deus, de voltar ao primeiro amor com tanta força, que a sua família vai se render aos pés de Jesus. O seu pai depende disso, a sua mãe, seus filhos. Essa cidade de Piracicaba depende do seu primeiro amor, depende da sua célula. Eu vou te falar, você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você pode sair daqui, está sem célula, pode continuar sem célula. Você não evangeliza ninguém tem um tempão. Tu deve ter nunca ter tido um filho na fé. Você pode sair daqui e falar, realmente, evangelizar não é o meu dom. Não existe dom de evangelizar. A Bíblia diz, recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Você pode sair daqui e falar assim, não, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. O que foi que te fez perder o primeiro amor? Quem foi o estrangeiro que te influenciou? Foi aquela namorada que fez você pegar a mão e botar nas partes íntimas dela e fez com que você se desviasse da presença de Jesus? Foi aquele emprego que você tinha que virar muitas horas para ganhar mais dinheiro e você parou de pensar em Jesus e começou a pensar em dinheiro? Talvez o emprego que você orou para Deus te abençoar. Foi o carro? Foi aquela casa própria que você sonhou em comprar e comprou? Ou foi aquele amigo de igreja que não tinha nenhum compromisso e ainda falava mal do pastor e da igreja para você? Qual foi a situação estrangeira? Quando eu digo estrangeira, eu estou dizendo que não faz parte do reino de Deus, que te influenciou a perder o primeiro amor. Porque Deus, Igreja Batista Betesda, está dizendo para vocês nessa noite, voltem ao primeiro amor. Papai do céu está aqui hoje falando, eu quero que você volte. É noite, sabe de quê? De você se reconciliar com Jesus. É noite de você se reconciliar com a visão celular. É noite de você se reconciliar com a missão de ganhar pessoas. É noite de você se reconciliar com Jesus Cristo e entregar sua vida para Jesus. Hoje é noite de escrevermos uma história aqui com Deus. Porque a igreja de Éfeso acabou. A impressão que eu tenho é que de alguma forma aquela igreja não ouviu aquela orientação, volte ao primeiro amor. E depois do livro de Apocalipse acabou a história da igreja. Eu não escuto falar sobre a igreja de Éfeso. É como se eles tivessem escutado a mensagem, entrado por um ouvido e saído pelo outro. Eu espero que não seja assim nessa noite na sua vida. Que entre e guarde no seu coração. E isso reflita em mudança a partir de hoje na sua vida. Você quer voltar então? Você quer voltar a sua vida para a história que Deus quer que você tenha? Então é o momento de voltar ao primeiro amor. Bota primeiro o texto de Apocalipse lá para mim. O último versículo de Apocalipse que nós lemos. Diz assim. Isso. Volta para mim. Volta para mim. Não, filho. Capítulo 2. A Bíblia diz, contra você porém tem, você abandonou o seu primeiro amor. A Bíblia diz assim, vê aonde caiu, se arrepende e volta às primeiras obras. Você pode repetir? Vê onde caiu, se arrepende e volta às primeiras obras. Talvez foi uma conversa que você teve sobre o seu pastor com alguém. E essa conversa acabou com o seu coração em relação à igreja. Eu sei que é isso, pastor. Às vezes o diabo lança uma pessoa na igreja para fazer um novo decidido, ouvir mal da gente para se esfriar na fé. A estratégia antiga. Foi o quê? Deus está falando, vê onde você caiu, se arrepende e volta ao primeiro amor. Foi o namoro? Foi no seu casamento? Você adulterou a sua esposa, isso acabou com você, você se achou assim sujo.
Porque o diabo gosta disso, é de te acusar. E Jesus é o Senhor da graça, de novas oportunidades. Vamos escrever essa história? Feche seus olhos. Vê aonde você caiu. Primeira missão. Vê aonde você caiu. Vê onde você caiu. Depois se arrepende. Será que na hora de você se arrepender, chorar e dizer para Deus: Senhor, me perdoe, eu sonhava em ganhar muitos jovenzinhos, eu sonhava em ganhar muitos adolescentes, eu sonhava em salvar muitas mulheres que precisavam de Jesus, e eu desisti. Vê onde você caiu, se arrepende e decida agora voltar ao primeiro amor. Você está olhando onde você caiu? Parou de evangelizar? Você quer se arrepender? Você está se arrependendo e quer voltar ao primeiro amor? Fique em pé agora nesse momento. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, se ajoelhe na presença de Deus. Tem espaço para todo mundo. Isso é bom aqui. Vem aqui se ajoelhar. Entenda bem. Não há simbólico. Se ajoelha falando: eu quero voltar ao primeiro amor. Já se ajoelha. Deus está aqui, queridos. Deus queria ver essa tua oração dessa noite. Deus queria ver essa tua oração. Deus queria ver esse teu arrependimento. Deus queria ver a tua reconciliação com Jesus nessa noite. Deus queria ver a reconciliação com a célula. Deus queria ver a reconciliação com a missão de ganhar pessoas para Jesus. Deus estava te reconciliando. Deus está te reconciliando nessa noite com a visão do primeiro amor. O primeiro amor está sendo derramado nos corações. Se ajoelha e começa a agradecer. Aquele primeiro amor que fazia você acordar pensando em Jesus. Aquele primeiro amor que fazia você ler a Bíblia, que fazia você orar, que fazia você buscar as coisas de Deus. Nessa noite está sendo derramado o primeiro amor de novo no seu coração. Deus está vendo o seu arrependimento. Deus está vendo o seu choro. Deus está vendo aonde você reconhece que caiu. E Deus está recebendo a sua oração. Comece a falar com Deus agora: Senhor, eu caí nesse dia. Eu caí com aquelas conversas. Eu caí com aquela impureza sexual. Eu caí com aquele site pornô. Eu caí, Senhor. Eu parei de evangelizar. Eu caí com aquele curso superior que eu sonhei. Eu caí com aquele mestrado. Eu te troquei, Senhor, pelo aquele carro, por aquela empresa, por aquele trabalho, por aquele sonho. Mas nessa noite, Senhor, me arrependo de onde eu caí, e eu me arrependo, e eu quero voltar ao primeiro amor. Continua orando, querido. Continua falando para Deus. Fala, repreende: eu não quero errar nisso nunca mais, Senhor.